Poetas Brasileiros, demonstre.com. Olá pessoal, estamos com mais um vídeo do programa Poetas Brasileiros e o entrevistado de hoje é o poeta Alfredo Neves. É um prazer tê-lo aqui, Alfredo. Bom dia. Muito bem-vindo. Alfredo, vamos começar a entrevista falando sobre como foi seu início na poesia. Como foi que o Alfredo começou o seu contato com o meio poético, né? Com a escrita, com a poesia em si? Ok. Eu iniciei a minha vida poética, né, na poesia, vamos dizer assim, desde sempre. Há uma controvérsia muito grande, há uma discussão aceitável se nós nascemos poetas ou se nos fazemos poetas, né? Eu diria que sou poeta desde sempre, mas comecei a minha atuação poética em 85, que eu diria que era uma época bastante difícil. Estávamos saindo daquele regime de escuridão, estávamos saindo do regime militar ainda em 85, vimos para uma abertura democrática. E na cidade de Macau, eu já estava lá há 10 anos, cheguei em 75, né, de 75 até 85, 10 anos na cidade. Você é mineiro, né? Mineiro, na cidade de Teófilo Otoni, e ali nós começamos a militar. E dentro dessa militância política, eu e outros colegas, inspirados pelos grandes escritores mundiais e também nacional, em todas as suas gerações, vamos dizer assim, pegando desde Castro Alves, né, no Brasil, Manuel Bandeira, o próprio Carlos Drummond de Andrade, a nível mundial, Federico Garcia Lorca, espanhol, lá na década de 30, na Argentina, Jorge Luiz Borges, o próprio Neruda, Mayakovsky na Rússia, Brecht. Então essas pessoas nos inspiravam porque elas tinham uma poesia de dramaturgia mesmo, uma poesia longa, uma poesia extensa. E a gente fazia poesia com essas características, longa, para poder panfletar, para poder mostrar às pessoas o que nós pensávamos sobre o mundo, sobre a sociedade. Então isso me inspirou muito. Eu iniciei nessa fase, dessa forma. Que legal, Alfredo. E então a sua poesia ela começou com uma poesia política, né? Ela tinha uma vertente política muito forte, se viu como meio de você se expressar nesse momento que você estava vivendo. Isso, muito bem. Era de viés político. Nós achávamos que a sociedade precisava ter conhecimento de como é que a poesia ela tinha o poder de transformar a sociedade. Tem pessoas que dizem, né, ou que falam, não, a poesia ela não transforma nada. Eu acho que sim. Ela transforma pessoas e ela transforma mundos e transforma a sociedade. E isso sim é que nós trouxemos para a nossa realidade naquele momento, para poder influenciar pessoas, para poder mostrar o que é que nós imaginávamos sobre uma sociedade livre, sobre uma sociedade que resistisse contra as opressões, sobre o que acontecia. Depois eu mudei para outros rumos, né, que a gente pode depois tratar mais na frente sobre isso. E além de panfletar, você mostrava sua poesia através de jornais, né? Isso. Funcionava muito naquela época o que nós chamávamos da geração mimeógrafa, né? Os custos de um jornal impresso, como aconteciam, né, e acontece até hoje para os jornais tradicionais, é um custo elevadíssimo. E a geração mimeógrafa veio também como uma geração de vanguarda, para romper com isso. Além de declamar poesias para as pessoas em sala de aula, na escola, a gente imprimia através de uma blague, vamos dizer assim, um blague, que nós chamávamos de A Centelha, um jornal revolucionário, um jornal muito forte na década de 80, na cidade de Macau, que falava para todo mundo, era um jornal vendido para poder nos ajudar com o recurso na impressão do próprio jornal, mas a maior parte, até hoje, das pessoas, até para comprar uma coisa tão barata, é difícil. E a gente distribuía, entregava gratuitamente para as pessoas. Então esse jornal tinha política, artigos políticos e muita poesia. Nós tínhamos uma seção de poesias e ali a gente externava a nossa poesia, pegávamos poesias também de outros poetas da cidade de Macau e poetisas também. Você passou por vários jornais, né? Você participou de vários jornais e sua publicação de livro em si, ela veio em 88, né? Com Isso. A Marcha do Homem. Muito bem.
Depois desses jornais, veio a necessidade de não deixar a poesia, e é o que eu sempre recomendo, na gaveta. Achar que o mundo não pode ter conhecimento do que nós pensamos, do que nós imaginamos. Eu tive essa necessidade, e essa necessidade ela foi assim, mais incentivada ainda através de um grande amigo, já falecido, o saudoso Benito Maia Barros, sociólogo, poeta, uma pessoa dinâmica, inteligentíssima, e que nos incentivou através de um selo chamado Imperial Casa Editora da Casqueira. Para ele, Macau era o reino da casqueira, o império da casqueira. E foi recursos próprios. Peguei minhas poesias longas, influenciadas por todos esses escritores que eu falei, e coloquei no livro que deu o nome de A Marcha do Homem. Inclusive, a própria capa é do Sebastião Salgado, né? Nossa, grande fotógrafo. Isso, grande fotógrafo, que tem lá A Marcha do Homem. Muito legal esse livro. Que legal. E Alfredo, como foi ter esse livro publicado para você? Já que você já compartilhava, já sempre teve o ato de compartilhar sua poesia, mas o fato de ter lido livro, foi algo diferente? Foi algo muito diferente. Assim, eu me senti bastante engrandecido, eu me senti com um orgulho assim, fantástico, né? Com o pé no chão, muito humilde, mas ao mesmo tempo agradeci ao próprio Benito por ter me incentivado, apesar de ser de recursos próprios, né? E assim, isso me empoderou do ponto de vista de dizer, agora eu sou um poeta, já era um poeta, mas como diz o próprio artista plástico, né, do chão, o próprio artista do chão, Marcel Duchamp, de que quando a coisa não vai para o museu, não é arte. Então, quando você coloca num livro, você passa a ter uma outra grandeza, uma outra visão do artista, do poeta, do escritor. Eu me senti muito feliz com essa conexão. E você, como poeta, como é o seu processo criativo? Né? Você começou com uma poesia política, o seu primeiro livro é um reflexo disso, isso, né? Isso. Como é a sua temática? Você ainda tem isso como principal tema hoje em dia? E como é o seu processo criativo? Pois há um processo que todo mundo tem. Eu, na verdade, não forço a poesia, ela vem de forma natural. As coisas em minha volta, elas conseguem me influenciar, elas têm um impacto muito grande na minha vida. Eu escrevo como muitos poetas e poetisas dizem, quando eles estão meio down, né, para baixo, aquela coisa toda. Pode sim ter uma influência maior nesse processo de criação, quando eu estou um pouco deprimido ou coisa dessa natureza. Mas eu não forço a poesia. Ela vem de forma natural, é uma inspiração, né? Às vezes até divina, uma inspiração divina. Ela surge e eu passo isso direto para o papel. Aí passa também, claro, para recorrer a um dicionário, a uma gramática, né? Burilar a poesia, não é uma coisa que vem e de repente eu solto, apesar de que, como eu escrevo muito, gosto de escrever quase todos os dias, tenho essa inspiração, às vezes sai erros, mas tu vai e corrige. Certo? Então esse processo se dá dessa forma. E você passou um tempo depois sem publicar, até porque foi uma publicação feita, subsidiada por você mesmo, né? Porque no mercado da poesia é difícil, né? Da literatura, de ter apoio. E você continuou com jornais até os anos 2000, quando você passou para o meio digital, meio online. Você começou a publicar a sua obra na internet. Como é que foi essa transição? Muito bem. Em 88 veio A Marcha do Homem. Em 2001 veio A Aurora Perdida, antes de entrar nessa questão que você colocou. E o interessante é que eu já consegui, na Aurora Perdida, conhecer outro grande poeta lírico importante da história do Rio Grande do Norte, açuense, mas radicado na cidade de Macau desde muitos anos, desde muito tempo, desde sempre, a sua família, a família Avelino, que era o seu pai do Avelino, e depois ele, o filho, Gilberto Avelino. Gilberto Avelino foi quem prefaciou já esse meu segundo livro, A Aurora Perdida. Isso veio assim como uma nova forma de entender a poesia, a valorização, o reconhecimento, através do imortal, que ele era da Academia de Letras. Privilégio, né? Um privilégio. Já depois eu tive outro, também prefaciado por outro imortal da Academia de Letras. E isso foi assim me deixando cada vez mais fascinado. Veio essa demora um pouquinho de 88 para 2001 e
o jornal que a gente fazia, que era a Centelha, ele começou a já ter outras formas, não mais na Centelha. Muitas pessoas escreviam ali com pseudônimo, com medo de serem reconhecidas, porque ele batia forte. Tinha que bater forte. E aí tinha os resquícios do regime militar. E aí nós saímos, vamos dizer assim, da clandestinidade para virmos sem medo. Tiramos a carapuça e fizemos circular o jornal O Litoral. Um jornal colorido, caríssimo. Aí sim passamos a custear e vender o jornal. A própria venda custeava o jornal. E nesse jornal ele vinha também com debates, questões políticas e uma página de poesias. Desde sempre, poesia. Sempre engajada, sempre envolvida em tudo que é a política. Vida em si. Interessante. E aí você começou a publicar, depois que esse jornal ele foi finalizado, você começou a publicar em um blog pessoal na internet, né? Isso, muito bem. Se você me permite, eu não poderia esquecer que todas essas coisas não foram feitas apenas comigo. São vários nomes. Quando a gente vai citar nomes, a gente comete injustiças. Sim. Porque termina esquecendo. Mas as pessoas que estão me ouvindo vão saber que elas contribuíram para que a Centelha circulasse, o litoral também circulasse. Todas elas sabem de quem eu estou falando, certo? São muitos nomes. Não é uma coisa só minha. Sim. Eu vou omitir o nome porque citar um e esquecer outro, porque são vários. Não, sim, porque eu falei você, mas eu sei que tem uma equipe com você, um grupo de pessoas. Isso, muito bem. E até hoje essas pessoas me auxiliam também com artigos, com poesias, na revista Cucucaia, que pode depois, se você tiver espaço e quiser comentar, a gente pode falar sobre ela. Então, você falando sobre o blog. Sim. Aí o blog surgiu e eu não tive muita dificuldade de sair também da parte impressa, que demandava tempo. Eu sou muito tarefista, eu gosto de me ocupar com essas coisas, demandava tempo e também era difícil para poder fazer essa comercialização. E estava já vindo os blogs, né? Todo mundo com seus blogs, tanto pessoais como mais geral, aquela coisa toda. Eu não tive muita dificuldade, porque sempre fui da área de informática. Sim. Na Petrobras, que hoje eu sou ainda empregado, próximo já de me aposentar logo, né? E assim, o blog veio e eu transferi muitas das coisas que eu colocava na Centelha e no Litoral no blog. Mas no blog também sempre espaço para as minhas poesias e poesias de outras pessoas. Tanto dos cânones assim, a nível nacional e mundial, como estadual e local, da própria cidade de Macau, porque tem muitos poetas lá na cidade, como eu falei, né? O Getúlio Moura, Theo Maia, Horácio Paiva, né? O próprio Benito Maia Barros, Silvinha Dantas, Sheila, né? E outras pessoas da nossa cidade. Getúlio Moura, né? Um grande escritor, um grande poeta também. Então você sempre trabalhou tanto em divulgar seu trabalho, como trazer as pessoas que trabalhavam com você, que existiam no local, no caso Macau, que você permaneceu lá por uma grande parte da sua história. E depois desse blog, você e um grupo de pessoas criou o Virtual Cult, né? Isso, muito bem. A gente não pode parar, porque essa questão da publicação é uma contraposição às forças, vamos dizer assim, de direita, né? Existente em todos os meios, seja nos meios televisivos, radiofônicos e impressos, né? na própria internet. Sim. Eu até fiz também, funcionei em Macau, uma rádio pirata para contrapor as rádios comerciais lá, né? E que rolava tudo isso. Sim. E assim, o jornal, a revista Cucucaia surgiu também com esforço de amigos, escrevendo. É uma revista que chega a 80 páginas, para você ter uma ideia. E esses amigos, quando estão escrevendo artigos, poesias, tem uma seção de poesias, que hoje ela inclusive está comandada, antes era por Járdia, Maia, e agora está sendo por Tiago Gonzaga. E tem uma seção de poesias, muitas poesias ali, minhas e de várias pessoas, né? Vários colegas aqui do Rio Grande do Norte. E a revista surgiu para isso. Ela está setada dentro do Virtual Cult, Pronto, né? Ela está, na verdade, dentro do Virtual Cult, né? O site é virtualcult.com.br e a revista está lá dentro, que é a revista Cucucaia, que é o nosso carro-chefe. Mas além da revista Cucucaia, nós temos outras páginas que eu chamo de livraria, tem exposições de artistas, né? Como Ana Selma, Jair Peni, o próprio João Andrade, que já esteve aqui, exposição de fotografias como Marcos Fonseca, da cidade de Guamaré, tem exposições fotográficas que eu
inventei de fazer umas fotografias também, pelo interior do estado, minhas e de outras pessoas. Então é um site multicultural, né? Multicultural. Eu queria que ele fosse mais ainda, mas infelizmente é aquilo que eu falei, né? Demanda tempo e recursos. E eu terminei ficando, vamos dizer assim, mais focado na revista Cucucai. Né? Mas o convite sempre fica para todo mundo, para que eles escrevam, podem mandar os seus livros em PDF, a gente converte em flip e em PDF e deposita lá no site. E Alfredo, você além da poesia e de escrever seus artigos, você também trabalha com artes plásticas, né? Você não se restringe só à veia poética, né? Pois é, a mente ela tem que estar sempre ocupada nesses dias atuais, né? Nesse mundo tão caótico, tão cheio de problemas. Então, assim, eu em 2006 andei pintando algumas telas. Eu sempre digo, né, tive uma influência de a sobrinha da minha esposa, Nadjara, Thaís, lá da cidade de Guamaré. Eu já pintava, ela pinta natureza morta, figurativista, aquela coisa toda. E eu sempre fui, sem conhecer, sem conhecimento, muito ligado e pensava que era pela facilidade na arte abstrata, expressionista abstrata, certo? Porque tem a diferença entre abstrata, expressionista e expressionista abstrata. E depois eu fui me abeberando, fui bebendo na fonte de alguns grandes ícones da pintura expressionista abstrata, que tem maior inserção e nascimento nos Estados Unidos na década de 40, durante e pós-Segunda Guerra Mundial. Lendo, aí eu fui me aprofundando e fui vendo como é linda essa arte. Aí pronto, hoje eu pinto algumas telas. Depois de 2006 deu uma pausa muito longa, e a partir de 2013, 14, aí eu comecei a pegar pesado, a pesada boa mesmo, a pegada boa, e pintando telas, né, comercializo algumas telas. Alguns amigos legais que gostam de mim, né, eles compram minhas telas e eu vou logo colocar no ar o site com as minhas telas, expondo e ao mesmo tempo comercializando as minhas telas também. Que legal, você é uma pessoa que consegue se expressar de várias maneiras, né? Isso é único. Alfredo, para terminar nossa entrevista, qual mensagem você gostaria de passar para as pessoas que estão nos assistindo? Olha, a mensagem que eu gostaria de passar para as pessoas que estão nos assistindo é que elas acreditem nos seus sonhos, na sua própria determinação em desafiar as adversidades, em desafiar o mundo, principalmente na área literária, na área poética, e elas consigam ter a coragem de que muitos de nós tivemos, que é de publicar os seus livros, de contribuir para um mundo melhor através do que elas escrevem, através do que elas fazem. É essa mensagem que eu gostaria de passar para todas as pessoas do site do Demonstre, né, .com. É isso que eu gostaria de passar para todas elas e agradecer a vocês por essa oportunidade, por isso que vocês estão fazendo. Isso é muito bonito, isso é muito interessante e é para divulgar esses escritores, esses poetas, vamos dizer assim, que as pessoas acham que poetas e escritores são mortos. Quando a gente vai para as escolas, na caravana do Tiago Gonzaga, muita gente pensa, eu não sabia que vocês estão aí, aqui de carne e osso e tudo. Isso é muito importante, estão divulgando pessoas que estão falando, que estão aqui vivas, mostrando que elas têm também livros e tudo para poder ser apresentado. Pois, Alfredo, muito obrigada por ter vindo ao programa. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. E para mais poemas do Alfredo, para mais conteúdo de poemas, continue acompanhando o canal. Tchau! Muito obrigado.